Nós estamos fazendo uma exposição do livro de Atos. Nós iniciamos há algumas semanas e o que nós estamos fazendo é sequencialmente olhar para cada texto do livro de Atos. A nossa intenção é fazer isso com todo o livro. A gente sabe que isso vai demandar algum tempo. Hoje é a nossa 5ª semana juntos fazendo isso e nós estamos no início do capítulo 2. Então nós temos muitas semanas aí, se Deus permitir. Na última semana, a gente iniciou o capítulo 2. Nós olhamos apenas os 4 primeiros versos, e nesses 4 primeiros versos, nós vimos o cumprimento da promessa de Deus, de que Ele enviaria o Espírito Santo. Essa promessa se cumpre nesses 4 primeiros versos. Os discípulos, então, têm uma experiência sobrenatural, alguns sinais, e um grande milagre acontece. Eles foram capacitados a falar em idiomas que eles não conheciam. E o texto que nós vamos ver hoje, o texto que nós vamos ler a seguir, é o desenvolvimento desse momento. Então, mantenha a seguinte imagem na sua mente. Nós temos 120 discípulos que estavam reunidos em oração, e eles então são cheios do Espírito Santo, e estão agora falando em outros idiomas, idiomas que eles não haviam aprendido antes, idiomas que eles foram capacitados pelo Espírito de Deus a falar, idiomas que eram sim conhecidos por outras pessoas que estavam em Jerusalém. Aliás, era o idioma nativo de muitos desses outros homens que estavam em Jerusalém, mas esses 120 discípulos são então capacitados pelo Espírito de Deus a falar nesses idiomas. Essa é a imagem que você precisa ter na sua mente para a gente poder entender o texto a seguir. E nós vamos ler então o versículo 5 até o versículo 13. Eu chamei essa mensagem... De novo não está funcionando o meu negocinho aqui. Por favor. Não. Melhor você tirar e pôr de novo, que eu acho que encaixa. Acho que eu demoro muito para começar e ele desliga aqui. Aí, muito obrigado. Um Deus que chama os seus. É esse o título que eu dei para essa mensagem. A ideia é a gente olhar para esse texto pensando exatamente nisso, que Deus, Ele chama para si aqueles que Ele deseja salvar. E nós vamos ler então do versículo 5 até o versículo 13 do capítulo 2. Se você quiser acompanhar comigo, aqui nas telas nós vamos ter na versão NVI. Se você preferir usar a sua versão, outra versão, né, fique à vontade aí também. Então o texto diz assim, ó: havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, o som que eu acabei de dizer que foi um dos sinais, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Bom, esse é o texto que nós olhamos até o versículo 13. Ele é uma parte desse texto todo, né, que começou naquilo que nós vimos na semana passada e que vai continuar no que nós veremos nas próximas semanas. Bom, como eu sempre faço, eu queria voltar para o texto para a gente tentar entender um pouco daquilo que o texto está nos ensinando. Então, esse texto que nós lemos começa assim: havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Como você já sabe, Jerusalém era a cidade onde toda a adoração judaica acontecia. E isso era por conta do templo. O templo foi construído ali
por Salomão, filho do rei Davi, e ao construir-se esse templo, toda Israel acabava se voltando para Jerusalém quando o assunto era adoração. Ou seja, Jerusalém era o centro da adoração dos judeus. Isso nós sabemos, isso nós vemos em muitos textos bíblicos. Em 3 ocasiões especiais, eu falei um pouco sobre isso semana passada, uma grande festa era celebrada. Essas festas foram ordenadas por Deus. Nós encontramos em Deuteronômio, por exemplo, explicações bem completas sobre essa festa. Existiam outras festas também que os judeus celebravam, mas essas 3, a Páscoa, Tabernáculos e a festa de Pentecoste, que é essa que está acontecendo enquanto esse texto que nós lemos existe, né? Ou seja, naquele momento estava acontecendo a festa de Pentecoste. Essas 3 festas, Páscoa, Tabernáculos e Pentecoste, exigiam que todo homem adulto fosse a Jerusalém para adorar a Deus. Eram festas que duravam uma semana, eram festas longas e festas que movimentavam todo Israel, mobilizavam todos os habitantes de Israel, inclusive judeus que viviam fora de Israel. Nós estamos aqui no momento em que o Império Romano tem um grande alcance, então em todas as partes desse império existiam judeus que moravam ali, e esses judeus também deveriam ir a Jerusalém para a adoração. Por isso, a cidade que tinha cerca de 25 mil habitantes na época, tinha sua população aumentada para mais de 100 mil habitantes. Então era uma mudança radical naquilo que era a realidade da cidade. Para nós que vivemos no litoral, talvez seja um pouco fácil da gente compreender isso, né? Aqueles irmãos, por exemplo, que moram na Praia Grande, sabem que a Praia Grande multiplica a sua população muitas vezes, né? Nós aqui em Santos, principalmente na zona noroeste, temos menos esse efeito entre a população daqui, mas nas áreas mais próximas da praia a população aumenta muito, e é mais ou menos isso que acontecia. Só que a diferença era que eles iam para a adoração no templo, para a celebração da festa. Ou seja, eles ficavam ainda mais concentrados no local que era o templo. Esses homens, como eu disse, vinham de todos os lugares do império, todos os lugares do mundo, né? Um mundo conhecido, onde chegou um judeu, de todos esses lugares vinham os homens para a celebração dessa festa. É isso que está acontecendo aqui. Então, havia em Jerusalém judeus tementes a Deus vindo de todas as nações do mundo. Por quê? Porque estava sendo celebrada a festa de Pentecoste, e os homens de todos os lugares do mundo vinham para celebrar essa festa, segundo uma ordem do próprio Deus. O texto continua dizendo: ouvindo-se este som é o som daqueles homens e mulheres falando outros idiomas. Imagina, 120 pessoas louvando a Deus, falando das maravilhas de Deus. Obviamente que isso não era um falar baixo, um volume baixo, mas todas essas pessoas juntas estavam falando outros idiomas, e que chamou a atenção das pessoas que estavam por ali. Então diz que ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Aqui é uma dinâmica que a gente precisa pensar um pouquinho, que não é explicada por Lucas. Imagina que os 120 discípulos, eles se reuniam no primeiro andar de uma casa, e Jerusalém tinha ruas estreitas. Então, como é que um número tão grande de pessoas, né, se reuniu? A gente está falando aqui perto de, no mínimo, 5 mil pessoas. Se 3 mil se convertem, e ainda tem aqueles que zombaram, né, e alguns outros que possivelmente não se converteram, a gente está falando de um número de alguns milhares aqui. O mais provável, irmãos, e é importante a gente pensar isso, apesar do texto não tratar esses detalhes, né? Mas é importante a gente tentar entender a dinâmica do que aconteceu. O mais provável é que quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a exaltar a Deus, eles se dirigiram para onde? Para o local de adoração, para o templo. Né? Havia o átrio, ou alguns átrios no templo, onde as pessoas podiam se reunir para adoração, alguns lugares amplos, né, só assim mesmo, para que 5 mil pessoas pudessem, ou cerca de 5 mil, né, mais de 3 mil no mínimo,
pudessem ouvir o discurso que Pedro vai fazer na sequência. A continuação desse texto, o que nós não lemos hoje, é a pregação de Pedro. Então, a gente está falando de alguns milhares, então é óbvio que eles não ficaram do primeiro andar de uma casa em ruas estreitas, apinhados. Eles, com certeza, foram para o lugar de adoração, que seria muito comum que alguém cheio do Espírito se movimentasse até lá. E o que acontece? A primeira reação dessa multidão é de perplexidade. Eles ficaram perplexos, atônitos, em algumas traduções. A razão disso era exatamente o idioma que eles estavam ouvindo. Eles estavam ouvindo os discípulos falarem sobre as maravilhas de Deus no seu próprio idioma, sua própria língua. Eram homens judeus, mas que nasceram e que moravam em outros países, que falavam e usavam outros idiomas, e que agora estão ouvindo os discípulos falando em seu próprio idioma. E aquilo causa espanto. A primeira reação daquela multidão é ficar espantada. Como é que isso está acontecendo? Como é que nós estamos ouvindo as pessoas, esses homens, falarem na nossa própria língua? Como é que isso está acontecendo? Então eles estão espantados, né? Onde eles aprenderam? Como é que eles sabem o que eles estão falando? Muitos, e é interessante que eles vêm de tudo que é canto. Quando o texto, a gente vai chegar lá, fala dos diversos lugares, né? Ele não está falando de uma determinada região, está falando de tudo que é canto. Se você pegar um mapa e procurar esses lugares, você vai ver que veio gente do norte, veio gente do sul, veio gente do leste, veio gente do oeste, né? Aliás, do leste, do oeste, de tudo que é lugar, veio gente e está ouvindo esses homens falarem no seu próprio idioma. E aí, olha que interessante, no verso 7, atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? É interessante aqui, irmãos, que a primeira reação foi de surpresa, de encantamento. Parte daquela multidão estava maravilhada, o que fez com que os questionamentos começassem. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? E aí a primeira pergunta que eles fazem, que Lucas registra aqui é, não são esses homens galileus? Não são galileus esses homens que estão falando? O que isso significa? Galileus eram os habitantes da região norte de Israel. Então Israel, na época de Jesus, era dividido em algumas regiões. A Judéia, que era a região ao sul, onde estava Jerusalém. A Galiléia era uma outra região, não existiam apenas essas duas, mas essas duas talvez sejam as mais mencionadas em grande parte do Novo Testamento, mas era a região norte de Israel, né? Você vai ver, por exemplo, Decápolis e outras regiões que estão ali presentes também, que são apresentadas no Evangelho. Mas, ou seja, são os habitantes da região norte de Israel, enquanto que Jerusalém ficava ao sul. Para nós brasileiros, talvez seja mais fácil entender esse contexto do que para outros povos, né? Aliás, tem muita similaridade, né? Havia um certo preconceito, que é muito semelhante ao preconceito que nós vemos na nossa sociedade também. O norte de Israel era mais pobre, era menos desenvolvido. O sul se achava melhor, porque ali era concentrado o comércio, a cultura e a religião do país. Por terem escolas rabínicas, né, no sul, na região da Judéia, eles menosprezavam os nortistas, né, talvez você já tenha até ouvido essa expressão, considerando essas pessoas iletradas, ignorantes. É muito semelhante do que a gente vê no nosso próprio país. Dá para a gente ter uma ideia de como esse tipo de preconceito era latente lá, né? Até no idioma haviam diferenças. Claro, que eram maiores do que só o sotaque, que é o caso do Brasil. A diferença não é só o sotaque, né? Cada região tem algumas palavras que realmente são muito próprias. Mas em Israel era um pouquinho mais, né? Era quase que um outro idioma completo, né? Mas haviam muitas diferenças. E tornava mais fácil, inclusive, a identificação dos galileus, né? Pelo modo deles falarem. Assim que, inclusive, Pedro é identificado quando nega a Jesus. Mas aqui, os galileus menosprezados por todos os judeus religiosos, inclusive os que vinham de fora, que sabiam da história e que consideravam os galileus iletrados, afastados de Deus,
heréticos e quase que apóstatas, eles estão ouvindo esses galileus falarem no seu próprio idioma. Eles estão ouvindo os galileus falarem na sua língua nativa. E isso está causando espanto. Isso está causando surpresa. Porque eles estão entendendo perfeitamente. E aqui tem uma aplicação, irmãos, importante para a gente fazer. Uma aplicação que a gente podia fazer agora. É que os sinais, eles têm um papel importante, mas é limitado. Os sinais aqui, eles despertaram a curiosidade. Qual é o sinal? Eles foram capacitados a falar numa outra língua. Esse é o sinal. E qual é a função desse sinal? É despertar o interesse. É quebrar a barreira que havia do idioma. É fazer com que esses homens se questionassem, porque eles estão ouvindo sobre as maravilhas de Deus no seu próprio idioma. Mas isso não salvou. Isso não conduziu ninguém à salvação. Você pode perceber que eles continuam questionando, nós vamos ver isso na sequência do texto, alguns estão zombando, e é só depois que Pedro prega é que Deus traz salvação àquelas pessoas. Os sinais, eles têm o seu valor, nós não jogamos fora, nós não ignoramos os sinais, nós não menosprezamos qualquer sinal, mas nós temos consciência de que apesar do seu valor, ele tem um papel extremamente limitado, porque ele pode despertar curiosidade, ele pode chamar a atenção, ele pode prender a atenção de alguém, mas um sinal nunca produz salvação. O que produz salvação é a pregação do Evangelho. Um cego pode ver, um surdo pode ouvir, mas esse é o limite dos sinais. Eles não produzem conversão. Deus estabeleceu chamar os seus através da pregação do Evangelho. Muitos hoje ligam sinais à conversão, ou até mesmo ao avivamento. Lembre-se que Jesus passou mais de 3 anos fazendo milagres. E aqui nós encontramos apenas 120 discípulos orando 50 dias depois da sua morte. Só 120, depois de 3 anos de milagres. O único efeito que os milagres têm na conversão de uma pessoa é chamar a sua atenção para Deus. Mas um sinal não é ferramenta de conversão para ninguém. As pessoas são conduzidas à fé pela pregação do Evangelho. Porque assim Deus estabeleceu que fosse. Isso é importante para nós. O texto continua dizendo o seguinte: partos, medos, aqui são todos habitantes de determinadas regiões. Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito, das partes da Líbia e próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Ele faz uma lista aqui de diversas regiões. E nós encontramos aqui o Egito ao sul, por exemplo. Nós vamos encontrar ao oeste Creta. Nós vamos encontrar mais ao norte Roma. Nós vamos encontrar mais a leste, mais ao norte, mais a oeste, mais ao sul. Todas essas regiões. Eles estão espalhados pelo império. E todos eles se moveram em direção a Israel por causa da festa. E todos eles falavam outros idiomas. E esses discípulos iletrados, pescadores, trabalhadores manuais que moravam no norte de Israel, são capacitados por Deus a falar esses idiomas. E eles ficam espantados, dizendo: olha, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Há um detalhe interessante sobre o que eles ouviram. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. O que os discípulos estavam falando? Sobre as maravilhas de Deus. Deus estava sendo revelado àquelas pessoas. Deus estava sendo apresentado àquelas pessoas. O Deus que produziu salvação em Cristo Jesus, que trouxe salvação em Cristo Jesus, estava sendo anunciado. É sobre isso que eles falavam. Eles não estavam falando sobre as pessoas.
Eles não estavam falando, nenhum deles estava dizendo para outra pessoa alguma coisa de cunho pessoal, de cunho de foro íntimo. Eles estavam falando sobre Deus. Era pessoal e íntimo porque tratava da salvação pessoal, mas a mensagem era sobre Deus, sobre quem Deus era, sobre o que Deus fazia. Talvez ali nós tínhamos, já que está o texto falando sobre as maravilhas de Deus, né, os atributos de Deus sendo anunciados, as obras de Deus sendo anunciadas, os feitos de Deus para com Israel sendo lembrados. O que Deus fez e quem Deus é, estavam sendo anunciados na própria língua desses homens. E olha o resultado disso. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Olha que interessante, irmãos, aqui é uma mudança no questionamento. Num primeiro momento, o questionamento é: não são galileus? O que é isso? Eles estavam tentando entender o que estava acontecendo. Aqui é uma mudança no questionamento. Eles começam a se questionar sobre o que isso significa. Aqui não há mais uma curiosidade de saber o que está acontecendo apenas, mas uma reflexão sobre o significado. O que Deus está fazendo aqui? Porque se esses homens, no nosso próprio idioma, estão falando sobre as maravilhas de Deus, o que isso significa? O que está acontecendo aqui nesse lugar? E eles foram então conduzidos a refletir sobre isso. É como se o momento se tornasse agora sim pessoal. Mas não porque havia uma profecia pessoal, uma palavra pessoal, mas porque havia uma responsabilidade pessoal. Eles estavam ouvindo algo sobre Deus, as maravilhas de Deus, e é como se eles perguntassem: o que eu faço com isso? O que isso significa? Por que Deus está fazendo isso? Por que esses homens que, na nossa ótica, nunca seriam capazes de fazer o que eles estão fazendo, estão pregando em outro idioma? É como se a curiosidade fosse substituída por uma santa preocupação. Isso aqui não é algo comum. Deus está fazendo algo aqui. E eles então são chamados a refletir sobre isso, a refletir sobre o que Deus está fazendo ali. Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Olha que interessante, irmãos, mesmo com o espanto e as dúvidas, alguns zombaram do que ocorria, identificando esses discípulos como pessoas embriagadas. Algo importante para a gente entender aqui. Como alguns disseram que os discípulos estavam bêbados, muitos acabaram imaginando, muitos ao longo da história da igreja, acabaram imaginando que eles estavam desequilibrados, pulando, dançando, talvez com a voz embargada, talvez até caindo. Quando você pensa em alguém embriagado, o que você pensa? Alguém que ou está fazendo show, ou está tendo dificuldade para cair. Normalmente tem alguns tipos de bêbado, né? Tem o bêbado valente, aquele cara que fica valente quando fica bêbado, quer brigar com todo mundo. Tem o bêbado apaixonado, que ele não pode ficar bêbado porque começa a agarrar todo mundo, ama todo mundo, eu te amo, irmão, eu te amo. Né? São alguns dos tipos. Tem aquele bêbado que não perturba ninguém. Né? Tudo que ele quer é chegar em casa, e ele vai tentando, cambaleando, caindo. Tem o que faz festa, ficou bêbado, quer aumentar a música, quer dançar agora com todo mundo. Né? Tem todo tipo de bêbado. Mas todos esses tipos de pessoas embriagadas, de bêbados, a gente vai olhar e eles vão fazer alguma coisa. E muita gente achou que por essa identificação deles estarem bêbados, de alguns dizerem, eles não estavam, mas alguns dizerem que eles estavam bêbados, a ideia é que essas pessoas estavam fazendo isso, ou pulando, ou caindo, ou falando de uma forma embargada. Podia até ter preparado um teatro essa noite aqui com o Elinaldo, né? O Elinaldo é a melhor pessoa que eu conheço para imitar uma. Mas deixa para outro dia ali, outro dia a gente combina isso aí. Mas essa ideia, irmãos, de que as pessoas estavam pulando, dançando, falando de uma forma esquisita, diferente, acaba guiando a postura de muitos hoje, que acham que, quando alguém é cheio do Espírito Santo, acreditam que o efeito é a pessoa agir descontroladamente.
que a pessoa vai agir dessa forma, pulando, falando que ninguém entende, e cambaleando e caindo de forma descoordenada, né? Como se estivessem embriagados pelo Espírito Santo. Mas essa é uma compreensão errônea desse texto. Primeiro, porque eles não estavam bêbados, eles foram identificados como bêbados, ou acusados, julgados como bêbados, mas a razão não é porque eles estavam descontrolados, descoordenados, com a voz embargada. A razão é porque eles estavam falando coisas que eram desconexas para algumas pessoas. Para qualquer judeu que só falava hebraico, nada do que foi dito ali era compreensível. Para um judeu que falasse um idioma, o grego, por exemplo, ou qualquer outro idioma desses lugares onde eles vieram, as outras coisas também não eram compreensíveis. Então, para quem não cria, para quem não estava com os ouvidos abertos para ouvir sobre as maravilhas de Deus, tudo o que ele ouvia era um monte de coisas desconexas. E é por isso que eles são acusados de estarem bêbados, porque eles estão falando aquilo que para quem não cria era desconexo, não tinha lógica, não fazia sentido. É bêbado, está falando, a gente nem entende o que esse camarada está falando. Era o conteúdo do que eles diziam. Era o conteúdo que parte da multidão não entendia. Como os bêbados, às vezes, falam de formas que a gente não entende. E a resposta dos zombadores qual é? Ao não compreender o que está acontecendo, eles estão bêbados. Aqui tem uma aplicação para nós também, uma aplicação importante para a nossa vida, irmãos. Os tolos zombam do que não entendem, enquanto os sábios buscam entender. Nós encontramos os dois tipos de pessoa aqui. Os sábios trazendo quase que como uma responsabilidade pessoal, dizendo o que significa isso, por que Deus está fazendo isso, o que Deus está querendo falar conosco. Enquanto os tolos estão zombando, fazendo gracinha com aquilo que eles não compreendem, fazendo piada com aquilo que eles não entendem. A zombaria, irmãos, é um mecanismo de defesa, usado por muitos, quando algo incompreensível está diante de nós. Muitas pessoas, ao lidarem com algo incompreensível, zombam daquilo. É um menosprezo que diminui algo. É um menosprezo que diminui algo que está prestes a revelar a nossa capacidade de compreender aquilo. Então, como eu vou ser apresentado como alguém incapaz de compreender, eu zombo para tirar o valor. Como nós não queremos que os outros saibam que nós não sabemos de tudo, a gente tira o valor daquilo que está mostrando a verdade. Como eu serei reconhecido, a máscara vai cair, eu não sei tudo, e todo mundo vai ver. Então eu tiro o valor daquilo que vai revelar essa verdade, para que continue oculto que eu não sei tudo. Como se, e isso só mostra tolice, né? Como se fosse possível que alguém acreditasse que algum de nós sabe todas as coisas. Mas é um mecanismo de defesa do tolo, porque o sábio quer saber o que está acontecendo. O sábio não está ligando aquilo à bebedice, o sábio está dizendo o que Deus está falando, o que Deus quer falar conosco. E aqui, meu irmão, é preciso a gente tratar algo delicado, que muitos crentes não querem nem sequer ouvir. Mas, por favor, antes de você jogar qualquer coisa em mim, deixa eu terminar de falar isso. Só Deus abre os corações para o Evangelho. Ah, isso eu sei. Nós sabemos, mas será que nós cremos mesmo? Muitos irmãos não aceitam esse fato e baseiam a pregação do Evangelho apenas em estratégias ou na decisão da pessoa. Então eles fazem tudo, eles fazem um momento de apelo em que eles ficam meia hora dizendo, olha, tem mais um aqui para se converter essa noite. E eu quero que esse algum se levante essa noite. E o cara não levanta. E ele diz, olha, você que trouxe alguém aqui essa noite, você trouxe para que Deus converta essa pessoa. Aí a pessoa do lado começa, e aí, vamos lá, levanta a mão aí. Aí o cara está quieto lá, quem está do lado está pegando a mão dele assim. É uma forçação de barra. Por quê? Porque na cabeça dele, se levantar a mão está salvo. Quem crê assim não entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho, a conversão acontece da seguinte forma. O Espírito Santo, primeiro,
faz a pessoa nascer de novo? Porque Jesus diz que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode sequer ver, não pode sequer entender que existe, não pode sequer crer que existe. Para que faça parte do reino de Deus, primeiro precisa nascer de novo. Aí quando eu ou qualquer pessoa é nascido de novo pelo Espírito, seus olhos se abrem e ele reconhece quem ele é. E aí ele crê na obra de Cristo e se arrepende dos seus pecados. Porque fé e arrependimento são elementos da conversão genuína. Mas elas são produzidas a partir do novo nascimento. É Deus quem abre o coração. Não são as nossas estratégias. Não é a mão levantada do ouvinte. Não é a oração repetida por alguém, é a realização do Espírito Santo em fazer alguém nascer de novo. Só Ele é capaz de fazer isso. E é por isso que nós ouvimos pessoas dizendo que não sabem evangelizar, porque elas creem nisso. Elas creem que é a estratégia e a decisão da pessoa. Elas foram ensinadas que devem ter uma estratégia especial, com palavras especiais que deixam o ouvinte sem argumentos, para que então ele possa decidir entregar a vida para Cristo. Nós podemos, irmãos, e devemos planejar o evangelismo. Nós devemos planejar missões, nós devemos planejar ações de expansão. Nós podemos sim pensar em estratégias para comunicar o evangelho de maneira mais clara. É claro que a gente pode fazer isso, mas nada disso determina a conversão. Foi a pregação sem vergonha de Jonas que converteu uma cidade inteira, mal feita, de má vontade e corrida, e converteu a cidade inteira. Quando Deus quer converter alguém, o que Ele precisa não é do pregador mais eloquente, o que Ele precisa de alguém disposto a compartilhar o Evangelho de Cristo. Ele precisa de alguém que diga, se arrependa porque é chegado o reino de Deus. Se você colocar a sua fé em Cristo Jesus vai transformar você e a sua história, vai incluí-lo na família de Deus e você vai viver uma outra realidade a partir de hoje. É isso que Jesus conta, não no sentido de precisar, mas no sentido de colocar esse encargo diante de nós. É exatamente isso que nós devemos pregar, irmãos. Só Deus converte o coração de alguém. Mesmo sem ter uma estratégia perfeita, palavras das mais bonitas, anuncie a salvação em Cristo Jesus de forma simples, de forma clara, e confie que o Espírito Santo vai a seu tempo converter aqueles que pertencem ao Pai. Compartilhe o Evangelho, o nosso encargo é compartilhar do Evangelho. Cristo viveu uma vida perfeita em nosso lugar, morreu, recebendo sobre si os nossos pecados, para que nós não fôssemos punidos pelos nossos pecados, e se a minha fé estiver em Jesus Cristo, eu recebo perdão dos pecados, e eu passo a ser filho de Deus. É difícil isso? Não precisa de nada mais complicado que isso, irmãos. Mas só isso, a pessoa vai dizer assim, mas eu não creio. Se ela não crê, é porque o Espírito Santo não deu a ela crer. Porque se o Espírito Santo quiser que ela creia, ela vai crer. Quando você começar dizendo creia, ela já creu. Porque o que Deus usa não é a beleza, a grandeza, a profundidade do nosso evangelismo. O que Deus usa é a verdade que está nele, às vezes mal apresentado, às vezes num dia ruim, às vezes com pressa, mas às vezes com toda a dedicação, tempo e carinho. De qualquer forma, Deus usa a verdade do Evangelho para fazer pessoas nascerem de novo. É Ele quem salva. Eu queria terminar essa mensagem, irmãos. Eu falei sobre algumas aplicações, mas eu queria apresentar mais 3 para a gente encerrar esse tempo juntos essa noite. A primeira aplicação que eu queria compartilhar com você nesse momento final é a seguinte: é nossa responsabilidade anunciar o Evangelho. Qualquer limitação nesse sentido é desculpa nossa. É nossa responsabilidade. Assim como é sua responsabilidade chegar no trabalho com chuva ou com sol,
É sua responsabilidade compartilhar o evangelho com profundidade ou sem profundidade, com tempo ou sem tempo, no dia bom ou no dia ruim. É isso que nós precisamos encarar, irmãos, e confiar que Deus vai remover as barreiras. O que Deus faz aqui? Havia uma barreira intransponível. Você já imaginou? Um homem está lá, ele vem de Creta, ele vem da Grécia, ele vem de Roma, ele está falando um outro idioma. O que nós vamos fazer? Vamos criar aqui uma escola de idiomas, para que assim que esses discípulos, 120, possam falar esses outros idiomas, eles possam pregar o evangelho. Talvez daqui a 5, 6, 10 festas de Pentecostes, a gente seja capaz de anunciar o evangelho para eles. Podia ser assim? Podia ser. Mas havia da parte de Deus um cronograma diferente. Deus queria que naquela festa de Pentecostes, esses homens fossem evangelizados. O que Deus faz? Deus rompe barreiras. E se Deus fez a pior, a mais difícil das barreiras, que era o idioma, intransponível de uma forma racional, Ele fez um milagre. Por que Ele não iria transpor a nossa dificuldade de falar, a nossa timidez, a nossa incapacidade de saber toda a teologia completinha? Todas essas barreiras são transpostas a partir do momento que o Espírito Santo age naquilo que nós estamos fazendo. Por favor, irmãos, não entendam mal, eu não estou dizendo que não há necessidade de nós fazermos bem feito. Eu só estou dizendo que não há necessidade de nós não fazermos por conta de limitações. Mesmo com as limitações, é nossa responsabilidade anunciar o Evangelho. Não devemos negligenciar nada, métodos, recursos, estratégias, pessoas, mas nós também não devemos negligenciar oportunidades. Se a oportunidade aparece no momento em que não é o meu melhor dia, no momento em que eu não vou ter todo o tempo, que seja como a oração de Neemias. Então eu orei ao Senhor, pronto, acabou ali, só está escrito isso. Que seja assim. Que seja assim, não vai com Jesus te ama, não é isso, né, irmão? Mas arrependa-se, uma palavra, arrependa-se. Jesus quer transformar a sua vida. Se a sua fé estiver nele, você vai encontrar o perdão dos seus pecados. Essa é a mensagem que nós temos responsabilidade de anunciar. E uma coisa aqui, irmãos, um parênteses que eu queria dizer para você. Não é sua responsabilidade adocicar a mensagem, irmão. Não é. A gente não quer ser mal visto. Então a gente faz o quê? Põe açúcar na mensagem e estraga. Açúcar na mensagem é igual açúcar no café. Só toma quem nunca tomou café sem. E quem já tomou 100, nunca mais quer com açúcar. É a mesma coisa. Às vezes a gente adocica a mensagem. A gente pega uma mensagem que é azeda. Você já fez isso talvez com o seu animal de estimação. Precisa dar um remédio, ele não vai tomar, você faz o quê? Põe dentro da carne. Aí você engana, tem a carne, quando o cachorro morde, está o remédio lá dentro. Não é? Quem nunca colocou açúcar na dipirona para dar para o filho? A gente faz isso, para que o amargo não seja amargo, e a gente quer fazer isso com o Evangelho. Mas a mensagem de Jesus não foi, filho, eu te amo, me dá uma chance. Eu gostaria tanto de uma chance da sua parte. Essa nunca foi a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus foi, arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. É claro que essa mensagem foi pregada com amor, não foi pregada com raiva, não foi na força do ódio que Jesus pregou. Esse aí foi Jonas. Jesus compartilha com amor a mensagem, mas a mensagem não é adocicada, a mensagem é arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. Nós precisamos de um Salvador, a não ser que a nossa fé seja depositada no único e verdadeiro Salvador, Jesus Cristo, nós estamos perdidos. Essa é a mensagem. Mas essa mensagem ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir mensagem nenhuma, filho. Se você falar adocicada, que não produz conversão, você talvez ganhe uma pessoa que gosta de você, e que vai dizer assim para você, nossa, você é crente? Você nem parece. E você vai sair lá dizendo, eu não sou como esses crentes religiosos que ficam falando aí de arrependimento, de pecado, eu não sou assim não. Viu? O cara diz que eu nem pareço crente, e tu acha isso um elogio. Isso foi
A pior ofensa que um crente pode ouvir é dizer que não parece crente. Como assim você não parece crente? Você parece com o quê então? Fala para mim. Com o quê? O que ele está dizendo para você é, você não parece crente, sabe por quê? Porque a tua mensagem não confronta. Porque a tua mensagem não cobra de mim atitude nenhuma. Porque a tua mensagem não exige resposta. Porque a sua mensagem, ela é insípida, ela não tem sabor. Eu posso beber ela o dia inteiro, que eu não vou estar incomodado com isso. Não é essa a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho leva esses homens a dizerem, que é isso que está acontecendo? Que é isso? Que mensagem é essa que eu estou ouvindo e que está mexendo com o meu coração e que está incendiando o meu coração? Qual é a expectativa, qual é a resposta que eu preciso a partir disso? Essa é a nossa mensagem, irmãos. Segunda aplicação. Às vezes, por favor, escute com cuidado. Às vezes, a pregação é para que o coração se torne ainda mais insensível. Oh, Jesus. A gente não gosta disso, né? Mas você sabe que Jesus, por várias vezes, em vários momentos, ele disse que existiriam pessoas que ouviriam e nunca chegariam ao arrependimento. Há um texto, que talvez a gente leia pouco deles, que é muito usado em missões. Já viu Isaías capítulo 6? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor. Aí a gente faz conferência de missões, todo mundo levanta a mão, eis-me aqui. Eis-me aqui para quê? Sabe o que Deus diz para o profeta Isaías? Ele diz assim, ó, Isaías capítulo 6. Se você quiser anotar esse texto, para depois você ler, e não dizer que sou eu que estou dizendo que Deus não ama. Isaías 6, 9 e 10. Olha o que o texto diz. Vá. Deus está enviando Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Beleza, Isaías. Você foi recebido, agora você é um missionário dos céus. Vá e diga a esse povo. Deus está dizendo. O que é para Isaías dizer? Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo. Torne surdos os ouvidos dele e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Meu Deus! Não existe tragédia maior na vida de alguém do que Deus pregar exatamente para ele não ouvir, para que o coração endurecido, que já rejeitou Deus desde o início, seja ainda mais endurecido e rejeite Deus com ainda mais intensidade. Às vezes a mensagem é para isso, irmãos. E se a mensagem for para isso, o que nós vamos fazer? E o que significa entender que às vezes a mensagem é para isso? Qual é o efeito disso sobre a nossa vida? Tem dois. Primeiro, nós não nos frustraremos com aqueles que não recebem a mensagem. Tem muita gente que está tentando evangelizar alguém da sua família há muito tempo. E está frustrada, porque ele já tentou de tudo. Já tentou todas as estratégias que sempre missionário normalmente tem estratégias, né? Porque ele vai para lugares culturalmente diferentes, então normalmente eles usam estratégias, usam, sei lá, o livro sem palavras, ou usam as leis espirituais, ou qualquer outro tipo de trabalho para evangelismo, ou para missões, e aí a pessoa já usou de tudo, e nada funcionou, e a pessoa está frustrada. Existem momentos, meu irmão, que você vai pregar, e a pessoa não vai ouvir. E ela não vai ouvir. Não importa quão eloquente seja a sua mensagem. Mas também nos ajuda, irmãos, a entender que a zombaria é a resposta esperada daqueles que não creem. Se você está pregando para alguém, e esse alguém está zombando da sua mensagem, essa é a resposta natural do ser humano. Ele só vai ter outra se o Espírito fizer a obra, senão não tem outra. Quando você vai pregar para alguém,
você tem que estar preparado para uma única resposta, a zombaria. A outra é que vai te espantar. Converteu. Meu Deus, converteu. Eu não estava esperando isso. Não, você pregou para quê? Pela zombaria. Porque o homem natural só pode zombar. Só pode crer o homem que Deus regenerou. Então você não prega esperando a conversão. Você prega crendo que Deus vai converter. Crendo que Deus vai dar um novo nascimento. Crendo, tendo esperança. Mas quando acontece, meu Deus, aconteceu. É para se espantar. Por quê? Porque o homem natural não quer Deus, não ama Deus, não deseja Deus. Não entenda mal, mas eu não estou dizendo que a gente está pregando crendo que ninguém vai converter, não é isso. Nós estamos pregando sabendo que naturalmente a única resposta possível é a zombaria. E que quando Deus faz o milagre, o que nós devemos fazer é ficar espantados. Terceiro lugar, talvez eu tenha dito que você está evangelizando alguém há muito tempo e a sua mensagem é para que essa pessoa não ouve. Talvez o seu coração pense assim, meu Deus, será que essa pessoa que eu amo tanto não vai se converter? E essa última aplicação é para você, se você pensou isso essa noite. A soberania de Deus é um incentivo à pregação. Quando nós falamos de que é Deus que converte, de que é o Espírito Santo que converte, de que Deus chama para si os seus, muita gente se desmotiva com isso. Muita gente pensa, se Deus quer salvar, Ele vai salvar, então. Muitos pensam que se Deus é soberano, nós devemos ser desencorajados a pregar, a evangelizar. Ao contrário. Se nós dependêssemos, irmãos, da perfeição do nosso evangelismo, muitos iriam para o inferno por nossa culpa. Será que está tudo bem para você levar sobre os seus ombros essa responsabilidade? Você pregou de uma forma imperfeita, aquela pessoa foi para o inferno porque você pregou assim. Está tudo bem para você isso? Você vê como o outro lado é pior e a gente acaba não pensando nisso? Agora, se nós dependêssemos da escolha de alguém que ouve, seria frustrante ouvir alguém dizer que não crê. Frustrante. Poxa, eu fiz tanto esforço, orei tanto pela pessoa e a pessoa disse que não crê. Mas como nós sabemos que Deus soberanamente irá chamar para si todos os que elegeu para a salvação, nós somos encorajados a anunciar a Cristo e a continuar anunciando Cristo até que o Senhor venha. Se só depende dele, nós somos encorajados, nós somos incentivados. Então, se você está pregando para alguém que não ouviu, o que você deve fazer é continuar pregando para alguém que não está ouvindo. Continue pregando. Porque no momento em que Deus desejar, e for o momento que Deus quiser salvar essa pessoa, é isso que Deus fará. Mesmo essa pessoa já tendo ouvido dezenas de vezes. Mas eu já vi muitos casos assim, de pessoas que ouviram, de esposas que evangelizaram para seus maridos por anos. E o camarada nem trazer na igreja vinha. De repente, do nada. Ele está lá e a mensagem é pregada no rádio, na TV, ou alguém vai na casa dele e fala uma coisa rápida e Deus abre o coração. Tem coisa mais encorajadora do que essa, irmãos? Que não depende da minha eloquência, não depende da perfeição das minhas palavras, não depende da estratégia que eu utilizei, e ainda que eu utilize tudo isso, e é bom que a gente tenha essas coisas, porque quanto mais qualidade a gente tiver, mais tempo as pessoas vão ouvir, e o que a gente quer é isso, que as pessoas ouçam, para que o Espírito Santo faça a obra. Mas nada disso é essencial. Essencial é a obra do Espírito. Se o Espírito fizer, essa pessoa se renderá. Essa pessoa será atraída de forma eficaz. Irá nascer de novo, seus olhos serão abertos e ela crerá no Senhor. Continue pregando, continue anunciando, não importa se é o filho, se é a esposa, se é o marido, se é o vizinho. Se você já pregou 10 vezes, nunca aceite no seu coração uma frase que a gente ouve muito. Eu já convidei meu vizinho 10 vezes, eu nunca quis vir, não convido mais. Não, continue convidando. Porque não depende dele, depende do Espírito.
Se você crê que depende só dele, aí não convide mais mesmo, porque a resposta vai ser sempre essa. Agora, se você crê que depende do Espírito, continue convidando. Continue convidando. Um dia pode ser o dia. Assim como você não sabe aqueles que se converterão, você não sabe os que não se converterão, você não sabe nada. O que você sabe é que tem que pregar. E deixa Deus fazer o que Ele quer fazer, do jeito que Ele quer fazer, quando Ele quiser fazer. Pregue. Se você fizer isso, Deus será glorificado na sua vida. Pessoas chegarão ao conhecimento da verdade, para a glória de Deus. Vamos orar, irmãos. Pai, nós te louvamos por tua bondade, te louvamos por tua palavra, te louvamos pela salvação que recebemos em Cristo Jesus. Que Deus, o Senhor possa fazer com o coração de cada um de nós aqui o que esse texto diz que o Senhor fez com esses homens. Abrir o coração deles, para que a sua mensagem causasse inquietação, despertamento, causasse preocupação, porque essa é a mensagem que Deus separou para mim essa noite. Que essa dúvida invada o nosso coração, Deus, e nos deixe inquietos, para que então nós possamos ouvir a tua voz, a tua palavra, e sermos abastecidos com a tua verdade, sermos transformados por ela. A Deus, que a nossa vida seja guiada, moldada, transformada pelo Senhor. Nós oramos, Deus, por nossas vidas aqui nesse momento, pedindo ao Senhor que o Senhor, o nosso Deus, Espírito Santo, ilumine essa palavra, e ilumine a tua palavra em nosso coração, de forma que nunca haja em nós a zombaria que nós vimos aqui, mas ao contrário disso, haja o desejo de compreender aquilo que o Senhor está falando. Nos abençoa, Pai, nos abençoa. Nós te louvamos por tão grande salvação, por tamanha bondade sobre nós, e te pedimos, nos ajuda, Deus, a caminhar contigo, em nome de Jesus, Pai. Amém.